A graça e a paz, amados. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nesta tarde, desse dia de hoje. Quero estar aqui trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, e no versículo 32, a palavra de Deus nos diz assim: Disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Porém, disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava. Arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém, amados? Interessante, querido, que quando nós observamos uma grande relva ou uma grande selva, nós podemos observar que há vários tipos de animais em uma grande selva ou uma relva. E um dos maiores animais que nós vemos numa grande selva é o elefante, ou pela sua estatura, a girafa pelo seu tamanho. Mas é interessante que o elefante, com todo o seu tamanho, a sua beleza e grandeza, podemos dizer que ele pensa pequeno. A girafa, com todo o seu tamanho e a sua beleza, também podemos dizer que ela pensa pequeno. E quando nós olhamos entre os animais, um animal que não é tão lá grande, se comparado à girafa ou o elefante, mas é um animal que é pequeno em estatura, se comparando à girafa e ao elefante, mas porém pensa grande. O elefante e a girafa, com todo o seu tamanho, não lhe trouxe a ele o título de rei da selva, mas por sua vez o leão, sendo bem menor do que a girafa e o elefante, coube a ele o título de rei da floresta, sendo o leão. Por que coube a ele o título de rei da floresta, mesmo ele sendo pequeno? Porque ele é ágil, porque ele tem estratégia para assim procurar a sua caça. Um leão, mesmo sendo menor do que um elefante, ele pode conseguir vir abater um elefante ou uma girafa. Mas o interessante, querido, é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que Israel ele levanta em guerra. E quando ele levanta em guerra contra os filisteus, ali havia um homem gigante, guerreiro, um homem de quando ele se levantava contra a guerra, o exército de Israel baixava a guarda. O exército de Israel olhava para o tamanho daquele homem e olhava: nós não conseguimos vencer este homem. Um exército se dizia não conseguia vencer aquele homem. E é interessante que no meio do povo de Israel existia
um jovem de aparência não tão lá bonita, com a pele sardenta, mas porém era menor, era pequeno, era moço, não tinha lá experiência em guerra, mas pensava grande, não pensava pequeno. O problema da sociedade, o problema das pessoas, muitas das vezes é porque elas, às vezes é grande e pensa pequeno. E muitas das vezes as pessoas são pequenos, mas pensa grande. Eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir conquistar essa luta, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir conquistar isso e aquilo outro. E a Bíblia diz que quando Davi ele chega ali àquela guerra, que o filisteu, o Golias, se levanta, o exército de Israel regressa. O exército de Israel volta para trás com medo daquele gigante. E Davi ele olha para aquele gigante, mas ele não vê o tamanho daquele gigante. Ele vê o incircunciso. Ele vê ele como pequeno. Ele vê ele como uma coisa insignificante. E ele olha para aquele gigante e disse, olha, ele não está afrontando o exército, simplesmente o exército humano, mas ele está afrontando o exército do Deus Todo-Poderoso. Então Davi ele chega ali e disse, olha, eu vou lutar. Ou seja, Davi ele não olha para o tamanho do gigante. Davi ele não olha para a dificuldade, mas ele olha para a solução para aquele problema. Davi ele era pequeno como homem, não tinha aquela experiência ainda como guerreiro, mas Davi pensava grande. Davi tinha a certeza, a convicção que ia vencer. E Davi, além disso, além daquele gigante, Davi enfrentou outro gigante que estava do lado do exército dele, do lado dele, que foi os seus irmãos, que disse, olha, você está acostumado a pastorear aquelas ovelhinhas lá, agora você vem aqui falando que vem até gigante, está querendo nos envergonhar. Outros olharam para Davi, sai para lá, não, você aqui, você não tem experiência. O próprio Saul, o próprio rei Saul disse, olha, você é muito jovem, você é novo, você não tem experiência com guerra, ele já é homem de guerra. O maior inimigo que você está enfrentando, querido, não é aquele inimigo que talvez esteja muito longe de você, mas é aquele inimigo que está andando lado a lado contigo. E quando você fala, eu vou fazer isso, a pessoa olha para você, você não vai conseguir. Quando você disse, olha, eu vou estudar, eu vou batalhar, eu vou chegar a ser um advogado, mas eu quero estudar, eu vou ser um juiz. Eu vou estudar porque eu vou ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente e profissionalmente. A outra pessoa, não, mas você não tem condições de estudar, você é pobre, você isso, aquilo, outro. Ele está olhando que você é pequeno, mas não está olhando a grandeza que tem dentro de você para que você possa conseguir vencer e matar esse gigante. Davi, ele olha, aquilo é um circunciso. Aquele gigante hoje mesmo, o Senhor me dará ele nas minhas mãos e jogar ele por terra. Eu não sei, querido, qual tem sido o gigante que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o Golias que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o Golias que está na tua frente. Eu não sei qual é o gigante que está do seu lado. O que eu sei, querido, que nesta tarde Deus está dizendo para você, ainda que as pessoas olhem para você e diz que você é pequeno, ainda que as pessoas olhem para você e diz que você não vai conseguir, você pode ser pequeno no tamanho. Você pode ser pequeno na estatura, mas você tem a mente grande. Você tem o percentual grande para chegar muito mais além do que as pessoas pensam que você vai chegar.
Lembra que eu disse? O leão aparentemente é pequeno. O elefante é grande. O elefante é mais pesado. A girafa é muito mais alta. Só que o leão, ele tem estratégia. O leão, ele pensa. Ele pensa antes de agir. E Deus está dizendo para você nessa tarde: cria estratégia. Porque Deus vai te fazer grande. Você sendo pequeno, Deus vai te fazer grande. Mas não pensa que você é grande porque você se torna pequeno. Aquele gigante que afrontava o exército de Israel, que afrontava todo mundo e colocava todo mundo para correr, simplesmente chegou o menor da casa, aquele que ficava lá no pasto apacentando as ovelhas, que era insignificante talvez, aquele que talvez ninguém daria nada por ele. Ei, Deus usou ele. Deus quer te usar. Deus quer te usar você para pregar. Deus quer te usar você para curar. Através de você orar, as pessoas ser curadas. Deus quer te usar para você chegar além, muito mais além. Você está pensando que é subir um degrau? Não, Deus quer te subir 10, 15, muito mais degraus na sua vida. Seja forte, seja corajoso, agarra todas as oportunidades que Deus está te dando. Davi precisava daquela oportunidade, porque Deus já havia separado ele para rei. Deus já havia escolhido ele para rei e ele precisava daquela oportunidade para chegar aonde Deus havia preparado para que ele possa chegar. Deus, nessa tarde eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, vai de encontro à vida desta pessoa, vai de encontro à vida deste homem, desse jovem, desta mulher. Meu Deus, aonde quer que ele esteja, meu Pai, ó Deus, que eles tenham olhado, meu Deus, e tenham imaginado: eu não vou conseguir vencer, esse gigante está muito grande, essa luta está muito grande. Pai, nesta tarde, Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse gigante, esta batalha já caiu por terra e o teu filho, a tua filha é vencedora, mais do que vencedora, porque, meu Deus, o Senhor nessa tarde está fazendo ele grande, grande na presença do Senhor, em nome de Jesus.